Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, nosso tema de hoje é: se Deus nos ama, por que nós sofremos? Se Deus é por nós, Ele sempre zela pelo homem, por que nós então sofremos? Esse é o nosso tema de hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, novamente, aperta o sininho, dá like e encaminha esse vídeo, tá? Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve nesse canal. O canal chama Propósito Sem Opressão. Tem muitos vídeos aqui, ok? Acessando o canal, provavelmente você vai encontrar alguns vídeos que vai exatamente te abençoar. Tem muitos temas aqui, assistindo algum vídeo vai poder mudar a forma que você pensa, vai poder ser útil em algum tema sobre cristianismo, porque tem muitos temas aqui falando sobre cristianismo. Aliás, esse vídeo, esse canal, ele trata sobre propósito de vida de um cristão, como pode ser um homem ou uma mulher relevante para a sua sociedade, para o seu tempo, para a sua comunidade, ok? É sobre isso que nós tratamos nesse canal. Esse canal, o foco é cristão, a perspectiva é cristã, então aperta o sininho, inscreve no canal e encaminha esse vídeo para mais pessoas, ok? Muito bem, então vamos tratar sobre esse assunto. Se Deus nos ama, se Deus é por nós, por que nós sofremos tanto, ok? Bom, essa discussão é muito antiga, isso é uma discussão não só teológica, acaba até passando limites da teologia, entrou no campo de filosofia, enfim, campo humano de forma geral. Se existe um Deus que zela por nós, que é criador, que nos ama, que é por nós, por que muitas pessoas sofrem? Principalmente, às vezes você encontra aquela pessoa que é uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa reta, uma pessoa piedosa, uma pessoa que idônea, ok? Mas ele sofre. Por quê? Por que existe sofrimento? Ok? Então, vamos tentar discutir sobre isso, vamos tentar colocar isso, ok? E vamos ver, ok? Por que seres humanos sofrem? O que a Bíblia diz sobre isso? Muito bem. Então, para começar a responder essa questão, eu quero recorrer à Bíblia, exatamente. Bom, normalmente nós temos uma prática, gente. Nós temos um comportamento, uma atitude. Ser humano, de forma geral, é assim. Quando uma pessoa sofre, quando uma pessoa padece, ele passa por dificuldades, principalmente dificuldades que levam muitos anos, qual é a nossa atitude? Opa, tem alguma coisa errada com a pessoa. Então, tem alguma coisa que não vai bem. Essa pessoa muito provavelmente não tem Deus. Essa pessoa provavelmente está vivendo pecado. Essa pessoa provavelmente não crê suficientemente em Deus. Essa é a nossa atitude, ok? Entretanto, gente, a Bíblia, no livro de Jó, ele vai falar muito sobre o sofrimento de Jó. Entretanto, o Jó é um homem reto. A Bíblia diz que é um homem justo e reto. Ele sempre viveu de uma forma reta diante de Deus. E ainda assim, Jó talvez seja na Bíblia a pessoa que mais sofreu, mais padeceu. Mas ele não é pecador. Ele não tinha ausência de Deus na sua vida. Ele não vivia em pecado. Mas ele sofreu muito. Veja só a atitude de amigos do Jó. O Jó tinha alguns amigos que aparentemente se importavam com ele. Ele tinha 4 amigos. A Bíblia diz que o Jó tinha 4 amigos. Inclusive, na hora de sofrimento, geralmente na hora que as pessoas sofrem, amigos somem. Mas com o Jó é diferente. Isso mostra que esses amigos são amigos que importavam com a vida do Jó. Tanto na época da riqueza, tanto na época do sofrimento. Esses amigos são Elifas, Bildad, Zofar e Eliú. Quando Jó estava sofrendo, aparentemente sofrendo sem motivo, eles foram visitar Jó. A Bíblia diz que eles foram visitar Jó e se condoer com ele. Sofrer junto com ele. Então, chegando ali, eles olharam a vida do Jó, olharam o Jó que eles sempre conheceram, o homem reto, o homem praticamente segundo o coração de Deus. Ali, a partir do nada, começou a sofrer e tamanho sofrimento que eles não podiam explicar. Alguns então começaram a especular. Alguns sentaram no primeiro momento e não falaram nada. E, em certo momento, eles começaram a dialogar com Jó. Eles olharam e falaram: é impossível. Jó tem alguma coisa acontecendo. Porque nosso Deus é tão justo, é tão grandioso, tão amoroso, tão bondoso. Como é que uma pessoa como você, de repente, começa a sofrer tanto? Tem alguma coisa errada nisso. Então, eles chegaram a sofrimento, chegaram à conclusão de que se Jó é uma pessoa justa, se é uma pessoa reta, e Deus é bondoso, e Deus é justo, e Deus não joga sofrimento numa pessoa que não merece, então tem alguma coisa errada nisso. Muito provavelmente, Jó deve ter algum pecado oculto, algum pecado escondido. Essa prática, essa visão, esse olhar, esse comportamento, é o que nós temos hoje. Quando uma pessoa padece, um cristão padece, ele passa pela crise,
por enfermidade, por escassez, por qualquer dificuldade, primeira coisa que vem na nossa cabeça, sobretudo aqueles que se julgam espirituais, geralmente eles recorrem por esse caminho. Provavelmente o crente, o cristão ali que está passando por aquela privação, aquela dificuldade, não ama suficientemente Deus. Falta Deus na vida dele. Falta alguma coisa na vida dele. Está com pecado oculto, está com alguma coisa mal explicado, mas que alguma coisa tem. Então, o que nós queremos dizer aqui, nesse vídeo, é que nem sempre quem sofre é porque falta Deus, é porque padece, é porque tem pecado oculto. Sofrimento, ele existe porque tem algum propósito na vida de cristão, na vida de algum ser humano. Ok? Não em todas as condições, não em toda situação. Mas a maioria das vezes, para cristão, o sofrimento é um método de Deus para ensinar. Método de Deus para deixar as pessoas mais maduras. Método de Deus para deixar as pessoas mais capacitadas para dar respostas melhores. Ok? Então, sofrimento não é ausência de Deus. Sofrimento, muitas vezes, eles vêm para nos ensinar algo. Para ensinar algumas coisas. Deus não disse, a Bíblia nunca diz, nem Deus em algum momento disse, que a terra, a vida aqui na terra, é parque de diversão. A vida não é parque de diversão, mas a vida é um caminhar. É o caminho daquele que viaja, é caminho de peregrino. Aquele que passa, transita para um algo maior, que é Deus. Então, o sofrimento, ele é pedagógico nesse sentido. O sofrimento, ele é pedagógico para nos ensinar algo. Para nos ensinar a podermos valorizar as coisas que posteriormente Deus vai colocar na nossa vida, ou situação onde Deus vai nos colocar, para que a gente possa aprender a valorizar isso. Ok? Como é que nós podemos valorizar a alegria se nós não sentimos falta dela? Como é que nós podemos valorizar a prosperidade se nunca vivemos sem ela? Como nós podemos valorizar a felicidade, a paz, se nós nunca ficamos sem elas? Vocês entendem? Então, o sofrimento, ele é pedagógico nesse sentido. Deus não joga sofrimento para o homem porque odeia ser humano, porque não se importa com o ser humano. Por isso que o sofrimento na nossa vida não significa ausência de Deus, mas é um instrumento, uma ferramenta espiritual para capacitar o homem e tornar o homem muito mais maduro. Porque quando ele depois se encontra numa situação que ele precisa liderar pessoas, precisa ser líder numa determinada situação, ele já sabe o que aconteceu, ele sabe como lidar com isso e sabe como conduzir um determinado povo enquanto eles estão vivendo privação. Ok, gente? Então, o sofrimento, ele é uma parte do plano de Deus. O sofrimento é parte do plano de Deus, exatamente para amadurecer o seu povo. Principalmente aquelas pessoas que ele ama. Ok? No meio da tribulação, Deus nunca se ausenta. No meio da tribulação, ele sempre está dizendo, sofra mais um pouco, segura mais um pouco, se acalma mais um pouco, se detenha mais um pouco. Porque eu preciso que você passe por essa situação. Eu preciso que você saiba dar a resposta correta nessa situação, porque amanhã você vai poder fazer o mesmo com aqueles que estão passando por essa situação. José, no Egito, lá no livro de Gênesis, conta a tribulação, a vida de José, até chegar no Egito, até ser um grande líder. Agora, eu pergunto para você que está me assistindo. Se José não tivesse passado por toda aquela injustiça, por toda aquela tribulação, por toda aquela situação que aparentemente é a pessoa mais desafortunada do mundo, ele não teria condição, primeiro, de estar onde depois Deus vai colocar ele, e depois poder perdoar e conduzir a sua família como ele depois agiu. Então, o sofrimento, ele é essa ferramenta pedagógica de Deus para moldar, para capacitar, para instruir as pessoas que Deus ama, principalmente aqueles que Deus tem uma missão grandiosa na vida deles. Ok? Então, ser humano, ele se ensoberbece muito facilmente. Ser humano, ele se ensoberbece por muito pouco. Ser humano levanta a crista por pouca coisa. Então, o instrumento de moldar o ser humano, para ele saber que ele não é maior do que ninguém, não é melhor do que ninguém, que qualquer ser humano é irmão, é parceiro de caminhada, o melhor instrumento muitas vezes para essa pessoa aprender é o sofrimento. Como é que uma pessoa pode ser generosa se ele nunca passou privação? Geralmente as pessoas que passam por privação, passam por dificuldade, passam fome, passam escassez, e quando ele tem prosperidade, ele sabe o que o outro que está sem prosperidade está vivendo.
Ele sente porque experimentou isso. Então o sofrimento nos ensina a ser mais generoso. O sofrimento nos ensina a ser mais, ter uma visão muito mais apurada para as coisas. Então esse é o fator importante, ok? Ou o fator que está por trás de um cristão sofrer, de qualquer pessoa que aparentemente é uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa que julga retamente, uma pessoa idônea, padece, sofre. Não é porque falta Deus, não é porque tem pecado oculto, não é porque isso e aquilo como normalmente nós gostamos de especular, ok? Então, muitas coisas na nossa vida acabam ganhando sentido quando nós passamos por privação, ok? Grandes homens, na verdade, o sofrimento, ele revela exatamente a grandeza de homens de Deus. Novamente, é o sofrimento que a grandeza de um homem é revelada. Porque uma pessoa pega uma criança que passou por tudo que você possa imaginar. Um jovem, uma criança, um homem que passa por privação, por dificuldade, passou fome, passou privação, vida inteira, sofreu. E você pega uma criança que nunca experimentou isso. Criança que nunca experimentou isso, cresce um jovem, um adulto superficial, cheio de mimimis, cheio de problemas, não sabe dividir, não sabe compartilhar, não tem sensibilidade com questões humanas, não tem sensibilidade com dificuldade das pessoas. Não tem, porque a vida não ensinou isso para ele. Então, é no sofrimento que se revela a grandeza de homens. Ok? Então, por que nós estamos fazendo esse vídeo? Refletindo um pouco no sofrimento. Nós passamos aí uns 2, 3 anos de dificuldade, de pandemia de Covid. Nós tivemos aí dificuldade no tempo de pandemia. Tem gente que perdeu o emprego, não tem o que comer, não tem como pagar as contas, sem contar muitas pessoas que nós perdemos, gente que passaram, que ficaram internados, perdeu-se muita gente ficaram doente, privação. Tudo isso aí que aconteceu na humanidade é para nos ensinar algo. Vocês acham que Deus não podia impedir a pandemia? Mas Ele permitiu isso. Ele não colocou, mas Ele permitiu isso para que com isso a humanidade possa aprender alguma coisa. Não tem tempo como esse, não existe tempo como durante a dificuldade, durante a privação, onde os homens experimentam solidariedade. Nessa época, foi a época que muitas pessoas aprenderam a dividir, a olhar para aquele que precisa. É assim, então, a pandemia veio e nos ensinou muita coisa. Aquele que não aprendeu com a pandemia, não vai aprender em nenhum outro momento. Nós passamos por privação, todo mundo que se achava dono da situação, dono do país, dono do mundo, ele teve que ficar encurralado em casa 1 ano, 2 anos, para saber que nós não temos tanto controle assim. Isso gera, então, humildade em nós, ok? O que eu estou falando, querendo colocar aqui, gente, não é que nós precisamos almejar sofrimento. Mas quando chega sofrimento, nós precisamos saber dar a resposta certa, ok? Saber que sofrimento está aí, privação está aí, dificuldade está aí, provação chegou. O que eu tenho que fazer com essa provação? Nós precisamos nos acalmar e pedir a sabedoria de Deus para que a gente possa dar a resposta correta. Você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe, dá like, compartilha esse vídeo e inscreve nesse canal. Deus te abençoe mais uma vez, estamos juntos.